Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Lucas, como já foi apresentado, sou engenheiro agrônomo e pesquisador na Fundação Procafé. A gente atua na área de melhoramento genético do cafeeiro, desenvolvimento aí de novas variedades de café, né? Um desafio sempre grande. A gente sempre fala que não é fácil fazer novas variedades de café, demora muitos anos, é um trabalho árduo aí ao longo de muitos anos. Costumo, às vezes, sempre no início de alguma apresentação com esse tema, às vezes falar, por exemplo, hoje da variedade que mais está sendo plantada da Fundação Procafé, que é a arara. Esse café começou na década de 80, em 1982, que foi feita a primeira hibridação dessa variedade. E só agora recente que a gente está começando a cultivar esse material, que foi registrado no Ministério da Agricultura, para vocês verem o quanto é árduo esse trabalho de melhoramento genético do cafeeiro. Mas a gente está aí hoje colhendo os frutos, tanto da Fundação Procafé, como outras instituições, como a EFAMIG, a Embrapa, o IAC, o IDR do Paraná, que a cada ano aí a gente tem disponível no mercado bastante novas variedades de café, evoluindo muito esse mercado de cultivar do café. Hoje nós temos variedades resistentes a praticamente todas as pragas e doenças do cafeeiro. Isso é muito importante. Hoje, o aumento da produtividade, dentre outros fatores, se dá muito em função das novas cultivares de cafeeiro. A gente saiu aí de uma produtividade, há 30 anos atrás, de 7 sacas por hectare, e hoje a média brasileira é cerca de próximo de 30 sacas, 28, 27 sacas, depende do ano. E nós somos sempre aí um orgulho do Brasil, do mundo, que nós estamos sempre à frente de cultivar de café no mundo. A gente recebe muita visita de outros países, pessoal da Costa Rica, Colômbia, outros países produtores de café, vêm até o Brasil, vêm até a Fundação Procafé, vêm até a EFAMIG, atrás de novas cultivares de café. É um mercado restrito, a gente tenta não disponibilizar praticamente hoje variedade para produtor estrangeiro, que a Fundação Procafé ela existe para o produtor brasileiro, então a gente tenta sempre manter essas tecnologias aqui no Brasil. E isso tudo, o pessoal de fora está de olho na gente. A gente sabe que volta e meia as nossas variedades já estão esparramadas pelo mundo todo, mas a gente sempre tem prezado aí para o nosso produtor brasileiro, que é o mais importante. Pessoal, para quem não conhece a Fundação Procafé, né, a gente está sediado em Varginha, nossa sede. Nós temos outras fazendas experimentais em Franca, São Paulo, temos aqui em Boa Esperança. E fora isso, a gente tem experimentos praticamente em todo o Brasil, em toda a região cafeeira. Onde tem café, onde se cultiva café, a gente monta experimento. Principalmente experimento com variedades de café. Porque às vezes uma variedade, que às vezes a gente lança aqui em Varginha, a gente seleciona esse material aqui em Varginha, no sul de Minas, por exemplo, ele pode não ir bem no Triângulo Mineiro, ele pode não ir bem na Zona da Mata, ou o contrário, às vezes a gente seleciona aqui, esse material pode ir melhor ainda em outros lugares do que aqui na região. Eu gosto de dar o exemplo de um café que a Fundação Procafé tem, que é o Catucaí Amarelo 785/15. Esse café foi desenvolvido aqui em Varginha, ele foi selecionado no Rio de Janeiro, na lavoura do Rio de Janeiro, foi trazido para Varginha e a sua seleção, o seu melhoramento ocorreu aqui no sul de Minas. E hoje é o café mais cultivado na Zona da Mata. Hoje você vai nos viveiros na Zona da Mata, cerca de 90% é com o Catucaí 785/15, tanto amarelo quanto vermelho. Então isso mostra a importância dos nossos trabalhos aí nas diferentes regiões cafeeiras, avaliar a adaptabilidade desses materiais, isso é muito importante. Porque a gente só recomenda para o produtor, para ele estar cultivando uma variedade, quando a gente tem certeza do desempenho desse material. Eu costumo falar que na Fundação Procafé hoje, nós temos muitos experimentos, mas cerca de 70% das nossas áreas experimentais é composta só com melhoramento genético do cafeeiro. Por quê? Por que é mais importante? A Fundação hoje, um dos carros-chefe dela é o desenvolvimento de variedade de cafeeiro, mas não só por isso.
porque a gente tem experimentos muito antigos. A gente não pode implantar um ensaio de variedades e daqui 3, 4, 5 anos a gente simplesmente parar com aquele ensaio, com aquele experimento. A gente tem ensaio no campo com 18, com 20, com 25 anos. O mais velho que a gente tem na fazenda experimental tem 28 anos. Então, há 28 anos atrás, ensaios de melhoramento genético foram instalados e a gente avalia até hoje. Por quê? Nós temos que conhecer a longevidade desses materiais. Às vezes eu lanço uma nova cultivar de café e dali o produtor começa a plantar, na hora que ela estiver na quinta, na sexta safra. Pode passar o próximo então, que já fica. Às vezes você planta essa variedade, daí na hora que ela estiver na quinta, na sexta safra, aquele material pode começar a perder o vigor, se depauperar, ou mesmo quando a gente faz uma poda, esqueletamento ou qualquer tipo de poda, essa variedade começa a perder o vigor. Isso é mais comum do que vocês imaginam. A gente tem muito material em desenvolvimento. Na hora que esses materiais, a gente fala que ele for colocado à prova mesmo, uma região mais quente, um solo mais pobre, ou uma poda, tem muito material em desenvolvimento que ele perde o vigor. Aí esse material, ele nunca... A gente chama de material, quando às vezes eu vou falar na apresentação muito material, é que não é cultivar, não é uma variedade, não é uma cultivar já pronta. É material em fase de seleção. Pessoal, hoje basicamente a gente tem duas espécies que a gente explora economicamente o cafeeiro, que é o coffea canephora e o coffea arábica. A gente vai focar aqui na apresentação principalmente do coffea arábica, que acho que é a área, vai ser a área da maior parte de atuação de vocês aqui hoje, né? Que a gente está numa região de cultivo de coffea arábica. Muito embora, recentemente, a gente, com essa alta do café conilon, o coffea canephora nada mais que a espécie que é o conilon e o café robusta, que vocês às vezes já conheceram um pouco melhor. O conilon está em alta ultimamente por conta do preço, então assim, a gente acostumado com conilon de R$500 a saca, 400 já era um preço razoável. Hoje o conilon está sendo vendido a R$1.100 a saca, então está numa alta muito grande. Regiões que não era de cultivo de conilon, está passando a fazer teste para se cultivar o café conilon ou o café robusta. Nós mesmo aqui do sul de Minas, nós estamos implantando alguns ensaios em regiões mais baixas do sul de Minas. Qual a área de cultivo do coffea canephora? A gente sempre costuma falar, aí acima de 23 graus, é o lugar que tem uma média de acima de entre 23 e 25, 26 graus, seria o ideal para cultivo do coffea canephora, ou seja, regiões abaixo de 600 metros de altitude seria o ideal. O coffea arábica seria temperaturas um pouco mais frias, 20 graus, 21, até 23 graus seria a temperatura média do arábica, que é a nossa região. No sul de Minas não é à toa que o sul de Minas é o maior produtor de coffea arábica do mundo. Mas com essa alta do conilon, a gente já está vendo teste em conilon em áreas que às vezes não é tão cultivada, como aqui, por exemplo, no sul de Minas, próximo à represa de Furnas. Nós temos áreas totalmente aptas para o cultivo de conilon. Mas é uma conversa para uma outra hora, mas já fica plantada a semente aí para vocês que vão trabalhar para o futuro, que o conilon pode aumentar muito o seu cultivo aqui no Brasil, principalmente no sul de Minas. O surgimento do coffea arábica, nada mais que foi o cruzamento entre duas espécies, o coffea eugenioides com o coffea canephora, surgiu hoje a espécie mais cultivada no mundo. Pode passar o próximo, por favor. Pessoal, há 20, 25 anos atrás, o consumo de café no mundo era 20% a 25% de café robusta. A gente geralmente fala mais robusta do que conilon, que conilon é uma denominação basicamente brasileira, que, principalmente na região do Espírito Santo, que foi variedades dentro do coffea canephora. Mas, basicamente, no mundo, a gente chama de café robusta. Então, há 20 anos atrás, era 25% do consumo do café no mundo era o café robusta, e o restante, 75%, era coffea arábica. Hoje, pessoal, está em torno de 40% de consumo de café robusta e 60%
de coffee arábica. Então, olha um aumento do café robusta. Alguns estudos mostram que pode ser que um dia, aí, nos próximos anos, talvez chegue a 50% o consumo de arábica para robusta. Então, mostra aí o consumo nos últimos anos do café robusta também no mundo. Hoje o Brasil praticamente consome 70% do café robusta que ele produz. Nós produzimos cerca de 20 milhões de sacas de café robusta e em torno de 40 e poucas milhões de sacas de arábica. E cerca de 70% do nosso café robusta é consumido aqui no Brasil mesmo. Pessoal, então, para o cultivo de... Eu acho que passou muito slide. Esse slide estava bem para frente. Pode voltar um pouco, então. Não. Pode ir para frente. Ou perdeu alguns slides, ou esse daqui veio... Pode ir para frente. Pode ir no anterior. Então, pessoal, a genética, ela é a base hoje de uma lavoura produtiva. Às vezes você faz todo o seu dever de casa. Vocês, enquanto agrônomos, daqui a pouco vocês serão agrônomos, vão estar no campo recomendando para o produtor, ou mesmo vocês serão os produtores. Às vezes você faz todo o dever de casa, faz um excelente preparo de solo, faz uma boa nutrição, tudo certinho. Se você errar o material genético que você está colocando aí, pode dar certo, mas poderia ser uma atividade muito mais lucrativa do que aquilo que você vai estar conseguindo. Antigamente, há pouco tempo atrás, há cerca de 10, 15 anos, a gente pensava em praticamente 2 cultivares para todo o Brasil, que eram a Catuai e a Mundo Novo, que boa parte de vocês são as variedades que vocês mais ouviram falar. Hoje não. Hoje nós temos cultivares aí adaptadas para cada condição de cultivo. Ou seja, dentro de uma mesma propriedade, nós temos a variedade que vai bem no ponto mais alto, a variedade que vai bem no ponto mais baixo, e assim por diante. Se você quer uma variedade para determinado cultivo orgânico, você tem as variedades mais adaptadas. E assim por diante. Um solo mais pobre, tem as cultivares mais adaptadas para essa situação de cultivo. O que a gente busca numa variedade de café? O principal é o potencial produtivo. Então não adianta eu ter N características naquela cultivar se ela não tiver o potencial produtivo, se ela não for uma cultivar bastante produtiva. Muito embora tem gente que cultiva algumas variedades hoje pensando às vezes numa característica especial, uma qualidade de bebida, por exemplo. Por exemplo, tem um mutante, um café mutante que é cultivado, que se chama Laurina, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um café que não tem cafeína, um teor muito baixo de cafeína, só que a produtividade dele é muito baixa. Então você cultiva ele pensando no mercado específico para aquela característica de baixa cafeína. Adaptação ao local de cultivo, isso aqui é muito importante, pessoal. A gente que está no dia a dia, que recomenda essas variedades, é importante a gente conhecer as pesquisas, conhecer as instituições que desenvolveram aquela variedade, aquela cultivar, para estar recomendando para o cafeicultor. Resistência a doenças e pragas, isso é muito importante. A estresse do ambiente, como seca, por exemplo, você está muito em alta, material resistente à seca. Hoje, praticamente todas as variedades que nós desenvolvemos lá no Procafé, elas têm algum nível de resistência à ferrugem. Então, hoje não tem como mais lançar variedade que pega ferrugem igual um Catuai, igual um Mundo Novo. Tem que ter pelo menos uma tolerância. Se não for imune, tem que ter uma tolerância. Resposta à poda, a gente já comentou, tem que ter vigor. E hoje a gente sempre tem avaliado aqui a qualidade dos grãos e da bebida, que está sempre alta, né? Hoje o consumidor sempre querendo consumir um café um pouco melhor. Os produtores são exigentes com relação à qualidade dos grãos. Às vezes a gente tem uma variedade que é produtiva, está provada que ela produz bem, mas se o fruto for pequeno, o produtor não quer. Então ele tem que ser produtiva, tem que ter um café bonito e bebida boa. Então o mercado é exigente. Próximo. Isso acontece também para outras culturas, para outros manejos. A genética é a base de tudo. Próximo. Acontece no gado, acontece no milho, também a genética. Próximo. E o café também houve essa evolução.
A gente costuma dizer que às vezes o café veio até para trás um pouco da soja, do milho. O produtor de café, ele demorou a adotar novas cultivares de café. Vocês aí que são às vezes de família, tem conhecidos que têm café há mais tempo, vocês vão perguntar para o seu avô, para os seus pais, às vezes é comum ele falar que variedade de café é somente Mundo Novo ou somente Catuai. Então ainda existe, a gente como técnico, a gente tem esse desafio. Hoje o cafeicultor é tradicionalista ainda, ele é acostumado a cultivar aquela variedade, ele não muda muito. Embora nos últimos anos tenha mudado, o pessoal tem gostado, tem experimentado. Então a gente saiu recente da variedade típica, né, que foi em 1700, na década de 1700, no século de 1700, foi o típica introduzido aqui no Brasil. E depois de muitos anos de melhoramento genético, a gente chega em cultivares hoje bem produtivos. Próximo, por favor. Então, o típico ele entrou no Brasil em 1727, né, a partir de uma única planta. Então, basicamente, quase toda gama de plantas, de variedade que a gente tem hoje, ela foi derivada de uma única planta. Embora depois foi introduzido também outras linhagens, mas basicamente o típico originou quase todas as cultivares que a gente tem hoje no Brasil. É o típico que é chamado do café crioulo, café nacional. Então, desde a introdução do típico no Brasil até o início do melhoramento genético que começou em Campinas, com o pessoal do IAC, praticamente o único material que era cultivado era o típico. A partir depois de mutações do típico, vieram surgindo mais variedades de café. Então, foi havendo mutações dentro de uma única variedade, que era o típico. Próximo, por favor. Então, pessoal, eu fiz aqui só um esqueminha para vocês verem, de 1727, da introdução do típico no Brasil, até o lançamento que hoje o Parque Cafeeiro, a maior parte do Parque Cafeeiro, ainda é Catuai e Mundo Novo. Por quê? É muito difícil a gente mudar isso, porque o Parque Cafeeiro do Brasil tem 2,2 milhões de hectares. E a gente tem lavouras com 20, com 30, com 40, sem conta lavouras até com 50 anos. Então, para mudar 2,2 milhões de hectares para novas variedades de café, vai demorar, vai com o tempo. Então, pessoal, de todo esse tempo aqui de cultivo do café, começou a cultivar o típico, depois veio o Bourbon, cultivou por muito tempo o Bourbon vermelho, Maragogipe, amarelo de Botucatu. Todos esses materiais são porte alto. Em 1937 surgiu o Caturra aqui, de porte baixo. E na década de 50, o Dr. Alcides Carvalho, do IAC, desenvolveu o material Mundo Novo, que cruzou o Bourbon, que já tinha, né, que era o Bourbon vermelho, que era uma mutação ainda do típica, com o Sumatra. E depois foi cruzado o Mundo Novo com o Caturra, ele desenvolveu o Catuai em 1972. Então, pessoal, a cafeicultura viveu um período tão grande com cultivares de pouco produtivo, que quando veio o Mundo Novo, o Catuai, revolucionou tanto a cafeicultura, que o pessoal ainda gosta do Catuai do Mundo Novo até hoje. E, de fato, quando a gente trabalhava com Bourbon, que era totalmente suscetível, Maragogipe típica principalmente, ainda tem região que você vai hoje, ainda tem típica sendo cultivada. Chega essas duas variedades, realmente evoluiu muito a cafeicultura. Próximo. Então, praticamente em 245 anos, a gente saiu do típica para o Catuai, o Mundo Novo. Então, pessoal, a gente gastou 245 anos para evoluir entre Catuai e Mundo Novo. Isso até a década de 1972, até 1980, 90, praticamente se cultivava só Catuai e Mundo Novo. E se a gente for pegar, vocês digitam lá no Google o Registro Nacional de Cultivares, vocês vão ver ali todas as cultivares. Hoje seleciona a espécie coffea arábica, ou coffea canephora, mas principalmente o arábica. Vocês vão ver a quantidade de cultivares que foram registradas no Ministério da Agricultura nos últimos anos. Então, a cada ano, aí, pelo menos 5, 6 cultivares é registrada. Então, mostrando o quanto a gente evoluiu hoje em melhoramento genético do cafeeiro, sendo pioneiro lá atrás, em 1930, começando com o IAC em Campinas,
e hoje temos algumas instituições aí de melhoramento genético, entre elas nós aí também estamos trabalhando da Fundação Procafé. Próximo. Só foto do típica para vocês verem, né? Ainda era cultivado sob as árvores, né? O cafeeiro, ele é de origem de subbosque, então o café veio da Etiópia, lá ele era cultivado dessa maneira. Próximo. Aqui o típica no Espírito Santo sendo cultivado. Próximo. Aqui o Maragogipe também, já é um café um pouco mais produtivo do que o típico. O Maragogipe, ele é um mutante, ele tem genes que confere um aumento de todo o seu fenótipo, folhas grandes, frutos grandes. Próximo. Pessoal, já entrando em algum assunto, eu trouxe alguns slides do Carlos também. O Carlos faria essa parte de introdução ao melhoramento genético do cafeeiro, mas ele não pôde estar aqui presente. Hoje, é muito comum, vocês já, na aula de grandes culturas principalmente, vocês é muito comum ver trabalhar com híbridos, principalmente milho para soja aí, onde principalmente o milho se explora muito essa heterozigose. Para o café, isso já é um pouco mais complicado. O que é o heterozigoto? É o café que ainda está em fase de segregação. Ele ainda possui seus alelos diferentes. Próximo. Já o homozigoto, já houve uma variação aqui dos genes. Já os genes já estão semelhantes. Tende, principalmente em algumas culturas, o heterozigoto sempre produzir um pouco mais, o homozigoto produzir um pouco menos. Isso não é regra, principalmente para o cafeeiro, isso não é regra. Por exemplo, Catuai e Mundo Novo são todos homozigotos, porque já não segrega mais. Próximo. Alguns genes que conferem porte baixo à planta, já foi definido esse alelo aqui, que é o caturra. Esse alelo veio do caturra, né? Ele é responsável pela altura do cafeeiro. Quando um cafeeiro é porte alto, a gente sabe que ele tem os alelos recessivos. Aqui ele já está em homozigose, ou seja, se eu pegar a semente de um porte alto, qualquer variedade, seja ela Mundo Novo, seja ela um catucaí de porte alto, ou qualquer variedade que essa planta seja porte alto, a gente sabe que ela já é homozigoto, ou seja, certamente vai sair porte alto, não tem como sair porte baixo. Se eu pegar uma planta alta, ela pode sair, vocês lembram lá da aula de melhoramento genético, né? Quando você faz aqui o cruzamento, você sabe que pode sair tanto porte baixo quanto porte alto. Lembrando que o porte baixo é sempre dominante. Então, se eu cruzar um indivíduo baixo com um indivíduo porte alto, falando para café, a maior parte dos indivíduos, cerca de 75%, vai sair porte baixo. Por isso que a dificuldade da gente sempre ter, por isso que demora muito tempo, como eu disse no início da apresentação, a gente ter um indivíduo homozigoto. Primeiro, que o café ele demora 2 anos e meio para dar a primeira produção. Então, você fez um cruzamento, você demora 2 anos e meio para fazer a primeira avaliação. Depois que você vai fazer as avaliações, você tem que colher pelo menos 4, 5 colheitas, 6 colheitas para ver quais que são os indivíduos mais produtivos, quais que são o indivíduo que tem aquelas características de interesse. Então, só na primeira seleção já foi aí cerca de 6 a 8 anos. Aí você seleciona o indivíduo, planta ele de novo, alguns vão segregar, porque como eu falei, você cruzou um com o outro, está segregando. Aqui a gente está dando um exemplo só para porte, mas às vezes está segregando para doenças, está querendo introduzir resistência à ferrugem. Você cruza, 70% das plantas saem resistentes à ferrugem, 30% saem suscetíveis. E assim você vai. Então, a cada 6 ou 8 anos, você vai fazendo mais uma geração. E com isso, passa 30, 40 anos e você ainda está trabalhando naquela variedade. Próximo. Aqui, pessoal, só para exemplificar o que é um híbrido, mas vocês têm alguém, às vezes, em períodos anteriores, mas só para mostrar, o híbrido nada mais é do que o cruzamento de 2 indivíduos, sempre a gente buscando aí alguma característica de interesse. Por exemplo, eu tenho uma variedade, um material, hoje a gente trabalha muito com material, com um híbrido de um material que é resistente ao bicho mineiro. A gente tem um derivado de copa racemosa que trouxe a resistência ao bicho mineiro, mas esse material ele não tem produtividade, ele é um material pouco produtivo, mas totalmente imune ao bicho mineiro.
A gente tem feito várias hibridações com materiais mais produtivos para a gente tentar incorporar e a gente ter um material produtivo e resistente ao bicho mineiro. Mas não é fácil, às vezes você ganha uma característica e perde outra e vai fazendo o melhoramento desses materiais. Próximo. Aqui, como eu falei da heterose, esse aqui é um experimento que a gente fez. A gente tem um clone 3 lá, alguns clones de material para bicho mineiro. Quando a gente teve o híbrido, que ele é 100% heterozigoto, né, o F1, quando a gente fez o primeiro cruzamento, ele deu 45 sacas de média e em 5 safras, em 5 colheitas. Aqui uma variedade normal, propagada por semente. E aqui o mesmo híbrido, quando a gente pegou a F2, né, ele já perdeu um pouco essa heterose, propagado por semente, caiu praticamente para metade da produtividade. Isso pode acontecer para café também, semelhante ao que acontece no milho. Próximo. Aqui, pessoal, a morfologia do cafeeiro arábica. Então, o café arábica, ele possui a estrutura masculina e a feminina na mesma flor. Então, a fecundação da flor do cafeeiro arábica, ela é, quase a sua totalidade, né, de forma autógama, ou seja, quando a flor do cafeeiro abre, já está fecundado. Então não há cruzamento do coffea arábica. Embora, sim, a literatura fala para a gente que às vezes pode ocorrer cerca de 10% de fecundação cruzada. E isso é verdade porque a gente encontra híbridos naturais no campo. Próximo. E o coffea canefra é diferente. Ele já é reprodução sexual, ou seja, ele já tem que haver o cruzamento com outras plantas, com outro clone. A flor dele ele não é autocompatível. Então, quando você vai plantar um robusto, um conilon, você tem que plantar várias linhas de várias clones diferentes para que haja essa polinização. A gente fala, você tem que plantar a variedade de produção e a variedade polinizadora. Próximo. Aqui, pessoal, um experimento que a gente fez ano passado, lá na Fazenda Experimental, onde a gente avaliou a polinização com abelhas do coffea arábica, né, que às vezes... E a gente avaliou lá e viu que não teve efeito, por conta dessa autofecundação do coffea arábica. Próximo. Aqui, como é feito o cruzamento, como a gente mostrou ali, que o híbrido, né, a heterose no café arábica também tem efeito em produtividade. Aí vocês falam, então por que vocês não trabalham somente com híbrido, né? E não com variedades homozigota normal, igual o pessoal do milho. Do milho, então, hoje você vai comprar uma semente de milho, é só híbrido. Só que para você produzir uma semente de milho híbrido, é muito fácil. Você planta a que vai ser feminina, a que vai ser masculina, ela não é tão fácil, simples quanto uma lavoura de milho tradicional, mas hoje, mecanizadamente, você consegue tirar a estrutura feminina da planta e você consegue fazer híbrido em grande escala. O arábica não. O café é todo esse trabalho aqui. Quando a gente quer cruzar duas variedades, a gente tem que esperar o momento correto, que seria essa fase aqui, onde a planta está, a flor está nessa estrutura. De forma manual, a gente faz a emasculação, ou seja, a gente retira a parte masculina da flor e deixa somente aqui o estigma, né, que é a parte feminina. E depois você deixa por um período aqui, você cobre esses ramos, e quando a florada abrir, você vai lá na flor que você quer tirar o pólen, né, a planta que vai ser o masculino, busca esse pólen e coloca aqui. Aí você vai conseguir ter um híbrido, ou seja, tem a planta feminina e a que você buscou o pólen vai ser a masculina. Mas olha aqui a dificuldade de fazer isso daqui. A gente consegue, talvez, cada híbrido, uns 20, 30 frutos no máximo. Então é muito difícil. Então não tem como comercializar. Vou comercializar 30 frutos? Não tem jeito. Então isso é mais para a gente iniciar o processo de melhoramento genético daquela variedade. Próximo, por favor. Aqui, pessoal, só mostrando para vocês onde a gente testa todas essas variedades. Então a gente está atuando aqui nas principais regiões cafeeiras, né, que é Minas Gerais, São Paulo, Bahia aqui. Área de atuação de arábica, que hoje nós da Fundação Procafé, basicamente hoje, 99,9% dos nossos trabalhos é somente com coffea arábica. Próximo.
Aqui algumas variedades de café hoje que as instituições têm, né? Nós da Fundação Procafé nós temos 45 registrados no Ministério da Agricultura, outras instituições aí, EPAMIG 21, o IAC que está desde 1930 no melhoramento com 66, o IDR, hoje é IDR do Paraná, né? Que era o antigo IAPAR, 15 variedades, e algumas aí do COFIA Canepa. Próximo, por favor. Então hoje são 191 cultivares de cafeeiro disponível para cultivo. Claro que vocês não vão, a gente não vai falar de todas aqui. O cafeicultor não precisa cultivar todos esses materiais. É função nossa, né? Nós como técnicos, tá sempre conhecendo o que tem de melhor, qual que é a melhor tecnologia que o cafeicultor tem para estar utilizando, para a gente estar fazendo a recomendação. Nós temos variedades hoje de maturação precoce, média e tardia. Isso é importante. Eu costumo falar para os cafeicultores que no mínimo 3 variedades ele tem que ter na propriedade, uma precoce, uma média, tardia, para facilitar a sua colheita. Ele começa colhendo a precoce, depois a média, depois a tardia. Com isso ele consegue otimizar melhor a estrutura de pós-colheita, então ele sempre tem café vindo num bom momento para a sua estrutura e consegue também uma melhor qualidade do café. Porque imagina se a sua propriedade é inteira com café de maturação precoce. Vem uma chuva na colheita, você não colheu tudo ainda e derruba muito café ao chão. Então é importante ter esses 3 maturações. Próximo. Importante sempre conhecer, é uma das características que a gente sempre fala, né, a maturação. Voltam, por favor. Eu coloquei até aqui uma informação, né, não utilizar cultivares muito tardias em área sujeita a geada, é uma informação que quando vem o frio, pessoal, ele queima a parte vegetativa da planta. E se a variedade ela é muito tardia, o frio, por exemplo, a última geada que teve em 2021, ela ocorreu dia 21 de junho. Então, se a variedade às vezes ela é muito tardia, às vezes chegou em junho, às vezes ela não está totalmente granada. Então é importante a gente ter uma variedade de maturação média nessa condição de área sujeita a frio. Porque se vier, o café não está granado, você vai ter prejuízo ano que vem, que o frio vem, ele queima toda a parte vegetativa da planta, ano que vem não dá café. Acredito que a maioria de vocês conhecem café, mas o café ele sempre cresce, a parte vegetativa daquele ano é responsável o café que vai ser produzido no ano que vem. Uma vez na parte do ramo que produziu, nunca mais produz. O café, então, ele tem que estar sempre crescendo, parte nova, para produzir. Então, veio uma intempérie climática, deu um frio, veio uma seca, desfolhou a planta, compromete a produção do próximo ano. Em geral, cultivares tardias são mais vigorosas. Não vou dizer que é uma regra geral, mas hoje cerca de 90% das variedades que são tardias, elas tendem a ser bem mais vigorosas que as variedades precoces. Então, área sujeita a frio, você também não pode colocar a variedade muito precoce, porque elas tendem a ter um vigor de rebrota um pouco menor. Evitar materiais tardios em altitude muito elevada. Isso é uma informação muito importante, porque normalmente as variedades tardias, elas têm um vigor maior e elas têm uma dificuldade maior de floração. Porque a gema que faz o florescimento e a gema que faz o crescimento vegetativo é praticamente a mesma gema. Se você está numa condição muito favorável para a planta vegetar, que é uma condição fria, uma variedade vigorosa, ela tende sempre a querer vegetar mais e produzir menos. Então, às vezes a gente vai em lugar de altitude muito elevada, 1.400 metros, 1.500 metros, ou um pouco menos, é comum o produtor ter alguma variedade que não está produzindo bem, por conta, às vezes, que a variedade ela é tardia, ela é vigorosa e ela tem dificuldade de floração. Diferente, por exemplo, de um catucaí. Como eu falei, na zona da mata hoje, o catucaí amarelo 78515 é o mais cultivado. Muito explicado muito por conta disso, porque ele é precoce e ele tem uma facilidade de floração muito grande. E naquela região, era um clima um pouco mais ameno que o nosso. É úmido o ano inteiro, então se a variedade ela não for boa para florescer, uma condição dessa, ela pode prejudicar a safra. Próximo, por favor. Próximo.
Pessoal, esse trabalho aqui é um que a gente fez lá na Fundação Procafé, mostrando aqui a taxa de acúmulo de massa seca de uma variedade precoce, no caso que é o Siriema, e numa variedade tardia, aqui no caso avaliado a Arara. Então isso aqui mostra o seguinte, que o Siriema, ele tem uma taxa de acúmulo de massa seca aqui por semana, né, por dia, você pode avaliar na unidade medida, muito maior do que a Arara. Então com isso, o que a gente pode tirar de lição desse dado? Que se uma variedade precoce, a gente sofrer com maus tratos, ficou no mato, atrasou a adubação, ela vai sentir muito mais do que uma variedade tardia. Não que a variedade tardia possa também ficar sofrendo maus tratos. Mas quando a gente está cultivando material precoce, é importante ficar atento. Isso é muito comum às vezes. Por exemplo, você tem um Catucaí 2437 que é precoce, o produtor vem e reclama. O material sente muito, ele seca ponteiro, porque ele está sendo maltratado. Está fazendo menos adubação, está fazendo adubação atrasada, então tem que ficar atento à variedade precoce. Próximo. Suscetível a ferrugem resistente, a gente encontra muito isso daqui no campo, pessoal, a variedade que ela é resistente, o fungo não desenvolve, ela tem uma reação de resistência. Isso aqui é uma folha de um catuaí. Então hoje a gente sempre busca material um pouco mais resistente à ferrugem. Hoje praticamente todas as variedades aí que a gente tem recomendado para cultivo tem algum nível de resistência à ferrugem. Próximo. Aqui um experimento nosso lá em Varginha, mostrando aqui a importância da resistência à ferrugem. Aqui uma cultivar em desenvolvimento resistente, totalmente resistente. Esse aqui é um acaiá, que ele é suscetível à ferrugem, totalmente esfolhado. E aqui outras parcelas mantendo um bom enfolhamento. Estou mostrando a importância da ferrugem. Aí o produtor às vezes costuma falar para a gente, não, mas eu controlo a ferrugem direitinho, não tem problema em controlar a ferrugem, principalmente aqui na nossa região, que é uma região mais mecanizada. Mas pessoal, quando você tem uma propriedade inteira, às vezes com uma variedade dessa suscetível, é muito difícil a gente conseguir controlar em toda a propriedade a ferrugem na hora certa. Eu costumo falar às vezes, quando você começa a plantar as variedades resistentes, você começa a aumentar até a produtividade daqueles talhões que não são resistentes. Por quê? Você começa a deixar mais tempo para os tratores, para o funcionário da propriedade a trabalhar naqueles talhões que precisam de um controle mais na hora certa, que não pode atrasar o controle. E ainda tem o custo financeiro, a questão de sustentabilidade, você vai usar menos defensivo nessas cultivares e você vai ter menos gasto. Então ela vai ter mais café, vocês vão ver os dados de produtividade que eu vou ter e trabalhando menos, gastando menos produto principalmente. Então hoje é básico a gente plantar cultivares que tenham algum nível de resistência, se não outras doenças também, mas principalmente a ferrugem. Próximo. Pessoal, aqui um experimento onde a gente testou algumas variedades resistentes e suscetíveis à ferrugem, né? Aqui a gente tem essa cultivar aqui, que é a Japi. Folhas com ferrugem, praticamente zerada aqui. O Catucaí amarelo 2437, com um pouquinho de ferrugem. E aqui um porte alto, que é um acaiá, e um Catuai 32, com a desfolha aqui e com mais aplicação. O Japi recebeu só uma aplicação de fungicida triazol no solo. O Catucaí amarelo recebeu um foliar e uma no solo, e os suscetíveis receberam 2 aplicações de foliares. E mesmo assim, eles ficaram com um nível de ferrugem bem mais elevado. Isso daqui, pessoal, é um experimento que foi feito aqui em Alain Mendes em 2013. Hoje, isso daqui mudou drasticamente. Isso daqui seria muito pior. Os ensaios novos que a gente vem fazendo, você pegar um acaiá, um catuaí amarelo com 2 aplicações de foliares, ele vai chegar aqui com 100% de ferrugem, ou seja, 100% das folhas ele vai desfolhar. Por quê? Principalmente a ação dos produtos perderam um pouco a sua eficiência. E também o fungo, ele vai se adaptando, ele vai ficando mais resistente, tanto aos produtos quanto às variedades também.
Hoje, você pegar um catucaí amarelo 2467 com uma única aplicação de folha, ela vai chegar com um nível bem mais alto de ferrugem do que esse 1%. Quando os catucaís surgiram, pessoal, ele era imune à ferrugem, que ele foi selecionado na década de 80 em São José do Vale do Rio Preto, que os catucaís surgiram a partir do cruzamento do catuai amarelo com o icatu. Essa resistência à ferrugem veio do icatu. Aquelas primeiras plantas selecionadas dos catucaís eram imunes à ferrugem. Com o passar do tempo, foi quebrando a resistência. Isso ocorreu para outras cultivares que existem hoje, como o obatã amarelo também, desenvolvido no IAC, que é um sarchimor, era totalmente resistente à ferrugem e hoje tem pegado ferrugem também. Próximo. Aqui um ensaio que a gente fez há uns 3 anos atrás, mostrando aqui a importância. Se o material não for totalmente imune à ferrugem, mas se ele tiver pelo menos uma tolerância, igual aqui nos casos dos catucaís, o 2SL, o azulão, com 2 aplicações de triazol mais estrobirolina, eles já se manteram com um bom enfolhamento, uma produtividade alta aqui e não teve desfolho. Então já com apenas 2 foliar, passou bem aquele ano. Já o catuai aqui, ó, com a produtividade boa também, mas com apenas 2 foliar não foi suficiente, porque a gente teria que ter feito pelo menos uns 4 foliares. Próximo. Aqui, pessoal, mostrando para vocês a diferença de produtividade de alguns materiais, né? Aqui são um ensaio antigo que a gente tem. Esse ensaio deve ter uns 15 a 18 anos lá na fazenda experimental. Aqui está os dados só depois da poda de esqueletamento, mas os técnicos da fundação vinham colhendo ensaio muito antes. Tem alguns materiais de porte baixo e 4 materiais de porte alto, mostrando aqui. A diferença é pequena entre eles, mas mostrando aqui um leve potencial para os materiais de porte baixo serem mais produtivos. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é principalmente esse quadro de baixo aqui. A diferença na produtividade do espaçamento. Sempre 0,5 metro. Todos os experimentos que nós da Fundação Procafé fizemos com o espaçamento do cafeeiro, sempre 0,5 metro, mostrando que ele é sempre mais produtivo. Por isso que hoje o pessoal está plantando café mais próximo, 50, 60 centímetros no máximo. Então, se você sair de 50 para 1 metro, você está perdendo aqui, ó, 14 sacos de café por hectare. Então, é praticamente um custo quase para você conduzir a sua lavoura durante um ano. Então, é muito importante, pessoal. Eu disse no início que as variedades de café foi uma evolução, foi uma grande contribuição para esse aumento na produtividade do café do Brasil, mas eu diria que o espaçamento talvez foi o número 1 em questão de evolução da produtividade aqui no Brasil. Próximo. E a gente fala isso, pessoal, às vezes você vai dar uma palestra em determinada região, o pessoal acha que a gente é doido de plantar café 50, 60 centímetros. Aqui na região é muito comum, acredito que todos vocês praticamente vê se cultivar em espaçamentos menores. Mas dependendo de alguma região que você vai, na zona da mata, principalmente região de montanha, o pessoal ainda gosta de plantar de 1 metro ou até mais. Próximo. Aí, pessoal, um experimento que a gente tem lá em Franca, mostrando para vocês. Por que os 50 centímetros vai produzir mais do que 1 metro? Principalmente por conta da depauperação da planta, né? Ou seja, a planta ela sente a carga num espaçamento mais largo. Aqui ela está longe uma da outra, ela pega mais sol, você dá uma condição para ela produzir muito mais. Então aqui ela produz por planta mais café do que nos 50 centímetros. Ela vai produzir mais. Só que aqui a gente tem o dobro de plantas por hectare. Então aqui ela vai produzir mais, mas não vai chegar a ser o dobro dessa. Vai ser um pouco menos, vai ser menos do dobro. Só que aqui ela vai produzir cerca de 70%, 80% mais do que essa, mas ela vai sentir muita carga. Então ano que vem, esse ano aqui, essa aqui produziu um pouco menos do que essa, mas ano que vem ela volta e dá um pouco de café de novo. Então com isso a sua média vai ficando sempre mais alta no espaçamento menor. Próximo.
Cultivares de porte alto, cultivares de porte baixo. Não é porque o ramo é muito comprido que eu vou ter mais potencial para produzir café. Aqui a gente fez aqui a contagem, ó. Nós com café 14, nós com café aqui 14, ou seja, o ramo aqui é bem maior, mas o potencial produtivo é o mesmo. Nós vegetativo, 4 aqui e 4 aqui. Pessoal, isso aqui é comum, então aqui esse ramo está no ano de produção alta. Então aqui tinha 14, ou seja, no ano anterior a planta passou mais vegetando do que produzindo. Então ela cresceu 14 nós e está todo cheio de café aqui. Então a planta ela não consegue nutrir essa quantidade de café e crescer 14 nós de novo. Então não tem como. Ela vai nutrir todos esses frutos, mas vai crescer só 4 para produzir ano que vem. Então daí que vem a bienalidade do cafeeiro. Ou seja, ele produz muito no ano e pouco no outro. Então não tem como você produzir 14 rosetas cheias de café nesse ano e no próximo produzir de novo. Daí veio a ideia da gente fazer sempre as podas de excretamento. Ao invés desse ano que vem eu produzir só isso aqui de café e ser um custo caro de colheita, a gente vem, colhe essa safra alta aqui e poda a lavoura. Então hoje muita propriedade está trabalhando no sistema que a gente sistema safra zero, ou seja, a gente só colhe a lavoura no ano de safra alta. Próximo. Pessoal, vou entrar em algumas variedades, falar de algumas cultivares de cafeeiro, dos principais grupos que a gente tem trabalhado. O primeiro aqui é o grupo dos acauãs, que a gente tem algumas cultivares aqui, que é o acauã, o acauama, que é um acauã de frutos amarelos, acauã novo, asa branca, graúna, e agora aqui ainda não está registrado, mas a gente vai lançar esses materiais aqui ou esse ano ou ano que vem, que é esse acauã J90 e esse JCG. Esse aqui já tem esse nome mesmo, a gente já está em fase de registro. Esse aqui provavelmente deve ter uma alteração no seu nome. Próximo. Quanto tempo? Tá tranquilo, então. Oi? Pessoal, estamos falando aí de algumas variedades. O acauã, o grupo de acauã, a gente costuma falar muito em grupo, porque são muitas cultivares. A gente tem utilizado esse grupo de acauã principalmente por conta de resistência nematóide. Hoje a principal fonte de resistência hoje que as cultivares da Fundação Procafé têm são esses derivados de acauã aqui. Esse material surgiu na década de 1970, através do cruzamento aqui desse Sarchimor aqui, o 1668, cruzado de forma artificial, daquela maneira que a gente mostrou para vocês, foi cruzado com o Mundo Novo. Então, pessoal, olha como demora fazer uma variedade. Então, começou lá na década de 70 e veio registrar aqui em 2012. Então, foram 42 anos aí de estudo para a gente chegar nesse material. Só que depois que a gente chegou no primeiro acauã, é mais fácil da gente ter outras cultivares. Esse ano a gente vai registrar o acauã JCG, o acauã J90. Ano retrasado a gente registrou o acauama. Então, assim, depois que você já fez uma seleção, você melhorou esse material, começa a surgir mais fácil algumas cultivares. Então, não é que o acauã demorou 42 anos, o acauã novo já não demorou mais 40 anos. Talvez depois de uns 5 anos já foi feito mais uma seleção dentro do grupo acauã. Hoje os acauãs são materiais muito produtivos, né? Vigor, algumas linhagens são vigor médio, outras bem alto, respondem à poda. E a principal, como eu falei, é resistência à espécie Meloidogene exígua, né, de nematóide. É um café que a gente destina ele para áreas de renovação de lavoura, área onde a gente tem a presença de Meloidogene exígua. E também imune à ferrugem. E sempre tem uma tolerância boa à foma. Essas novas cultivares de cafeeiro, elas tendem sempre a ter uma tolerância à foma.
Não é à toa que a gente sempre avalia e elas são mais produtivas. A foma, para quem não sabe, é uma doença que ataca logo depois da florada, principalmente é a fase que ela mais ataca, então ela derruba a flor, ou até mesmo na fase de chumbinho ali, de frutos em fase de expansão. A foma, então, ela causa um efeito direto na produtividade do cafeeiro. Então é importante as variedades que têm essa resistência. Próximo. A Cauã e a Cauã Novo, né, continuando aí, eles são materiais também que a gente explora muito para regiões mais quente e seca. Então, todos esses materiais derivados do grupo Acauã, eles vêm com uma resistência maior à seca. Então, eles são muito cultivados hoje, principalmente no Cerrado, no Triângulo Mineiro. Hoje é um dos cafés mais cultivados, são esses derivados de Acauã. Talvez o Asa Branca, hoje é muito cultivado naquela região. Os frutos deles são alongados, não é diferente um pouco do mundo novo que a gente está habituado. E esses primeiros acauãs que surgiram têm um percentual de moca um pouco maior do que variedades tradicionais. O acauã novo já não tem isso. Próximo. Pessoal, qual é a diferença do acauã para o acauã novo? Hoje praticamente o produtor não quer muito o acauã, porque surgiu esse acauã novo. Aí o produtor já fala assim, eu quero o novo e não quero o velho mais. Isso é muito comum. Só que esse nome Acauã Novo talvez ficou um pouco ruim porque queimou o anterior. Mas basicamente é porque foi feita uma seleção de um café um pouco mais precoce. Ele é um café menos tardio do que o Acauã tradicional, simplesmente por isso. Mas assim, são duas variedades que podem ser cultivadas. Eu particularmente prefiro até o Acauã, esse tradicional, do que o Acauã Novo. Ele é um café excelente. Mas por conta desse nome Acauã Novo, o pessoal não quer mais hoje cultivar esse Acauã tradicional. Aqui uma foto dele em Coromandel, que a gente visitou uma área lá. Então nessa região aqui em Coromandel, que é no Triângulo Mineiro, se cultiva muito esses materiais de Acauã. Próximo. Aqui mostrando a resistência dele à seca. Isso aqui, se não me engano, no norte de Minas. Teve uma seca, a irrigação não estava funcionando. Olha a situação que ficou um acaiá e um acauã, mostrando a sua boa resistência à seca. Então, se está em lugar quente, não tem condição de implementar um sistema de irrigação, essas variedades que resistem um pouco mais à seca, elas são uma boa alternativa para o cafeicultor. Próximo. Aqui o acauã novo na fazenda experimental de Varginha. Próximo. Acho que isso é um vídeo, será que toca? Basicamente mostrando aqui a arquitetura, pessoal. O acauã novo ele é maturação um pouco mais precoce, como eu falei, do acauã antigo. A evolução melhor do acauã novo para o acauã tradicional foi que no acauã novo a gente não tem mais a presença de tantos frutos mocas quanto tinha nos acauãs. E esses derivados de acauã é uma coisa interessante que a gente encontra no campo, é essas escaldaduras aqui, pessoal. Eles dão mais escaldadura, né, principalmente no lado do sol da tarde, que é a hora que fica o sol um pouco mais quente, é comum a gente ver um pouco dessas escaldaduras. Isso aqui não desfolha a planta, com o tempo isso daqui, na hora que muda um pouco o fotoperíodo, a gente não vê mais essa presença dessas escaldaduras. Próximo. Próximo, por favor. Não precisa passar o vídeo, não. Pode ir pro próximo slide. Acho que deve ter travado.
Então, pessoal, aqui é o resultado de um experimento que a gente fez em 2020. Vou apresentar alguns resultados aqui, onde a gente avaliou a resistência ao meloidógeno exíguo de algumas cultivares de cafeeiro. A gente publicou aqui no Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeiro, mostrando aqui o fator de reprodução. A gente calculou pelo fator de reprodução aqui de alguns materiais, mostrando aqui sempre algumas linhagens com uma resistência muito boa. Sempre os derivados de Acauã mostrando uma boa resistência. Esse Catucaí amarelo 68515 também ele é super resistente ao meloidógeno exíguo. Na região das matas de Minas, da zona da mata, tem muito exíguo, muito nematóide, e ele vai muito bem naquela região. Algumas outras variedades aqui mostrando ser suscetíveis. Aqui o padrão que a gente utilizou, o Catuai vermelho 144. Esse café, o Graúna, ele vem do Acauã. Ele também é um Acauã, mas não transmitiu essa resistência ao nematóide. Ele já pega um pouco de nematóide. Então, quando a gente fala dos Acauãs, pode ser plantado em área com meloidógeno exígua principalmente, mas o Graúna, ele não transmitiu essa resistência. Próximo. Aqui outro ensaio que a gente fez, publicou no congresso do ano passado, mostrando aqui, vamos para o fator de reprodução, algumas variedades, principalmente aqui o Acauã, o Acauama, que é um material muito novo. Esse material aqui, essa variedade já está registrada. Ela vai ser uma boa variedade para estar se cultivando, o pessoal está gostando muito dela, principalmente em áreas de cerrado aí. Esse café aqui nosso, que é um Guará, que é um Catucaí, esse Guará tem uma tolerância razoável ao nematóide, então pode ser cultivado também em área com meloidógeno exíguo. Próximo. Produtividade, pessoal, mostrando aqui em comparação os Acauãs com os padrões Catuai. Não está funcionando. Próximo, pode ir. Mostrando a diferença de produtividade, próximo, entre o Acauã e o padrão Catuai, né? A gente sempre utiliza, pessoal, um padrão. No caso de experimentos de porte baixo, a gente sempre utiliza algum Catuai como padrão, e em ensaios de porte alto a gente utiliza algum mundo novo de padrão. Então, mostrando aqui em todos os ensaios que a gente tem em Varginha, Araguari, Franca, Espírito Santo, que esses Acauãs têm produzido cerca de 19% mais do que o Catuai. Então, além da resistência que a gente comentou, de ferrugem, resistente a nematóide, você ainda está produzindo 19% a mais. Ou pode ser pelas resistências que confere também essa produtividade um pouco melhor. Próximo. O Graúna, próximo, que vem dos Acauãs também, só que ele não vem com resistência nematóide, conforme eu falei, mas é um café imune à ferrugem. Maturação dele é um pouco melhor, maturação média precoce, peneira dele também é muito boa. Próximo. O Graúna aqui na fazenda experimental, vê se esse vídeo toca. Hoje, pessoal, eu costumo falar que se tem uma variedade que é muito produtiva, que hoje a mais conhecida é o Arara, que é uma variedade bem produtiva. A segunda, que é tão boa quanto o Arara, eu diria que é a Graúna, uma das principais variedades hoje que a gente tem para cultivo de alta produtividade. Esse aqui é um vídeo que eu fiz em Botelhos, aqui perto. A produtividade desses cafés na terceira safra. Estou mostrando o seu alto potencial produtivo. É uma boa variedade para a gente estar cultivando. Próximo. É outro vídeo. Então, esse aí na mesma lavoura, mostrando como que os ramos dele, ramos alongados, produzem bastante café. Importante a nutrição, pessoal, tá vendo que às vezes dá uma planta ou outra sentindo um pouquinho a safra, às vezes está faltando um pouco de adubo. É comum às vezes o pessoal perguntar para a gente se essas variedades elas são mais exigentes em nutrição. Eu não digo que elas são mais exigentes, mas se ela tem um potencial produtivo maior do que uma determinada cultivar, naturalmente você tem que colocar um pouquinho mais de adubo nela, porque ela está produzindo muito mais. Próximo. Aqui, pessoal, média de alguns ensaios nossos aqui na Fazenda Experimental de Varginha, mostrando aqui o Graúna em comparação com outros cafés aqui, mostrando seu alto potencial produtivo, né? Alguns do grupo Acauã aqui sempre ficando
em primeiro lugar. Próximo. 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 Aqui, pessoal, graúna em comparação ao Catuai, todos esses ensaios que a gente fez, mostrando aí cerca de 38% mais produtividade. Então, mostrando que ele é bem produtivo. Próximo. Próximo. Outra material é o asa branca, que ele foi uma seleção dentro do Acauã. Ele é maturação média para precoce, já é uma maturação muito boa. Os frutos dele são bastante uniformes. Para quem gosta de fazer cereja descascado, principalmente, é hoje uma das variedades que mais dá rendimento para o cereja descascado. Foi selecionado lá em Coromandel, no Triângulo Mineiro, e hoje, não é à toa, é um dos cafés mais plantados lá. Foi trazido para Varginha, sua seleção ocorreu aqui no sul de Minas, e depois voltou para o Cerrado, e hoje é um dos cafés plantado em grande escala lá. Ele é resistente, bem resistente ao meloidose exígua e a ferrugem, principalmente a peneira dele, semelhante a um Catuai, que é uma peneira média. Próximo. Ele aqui em Eloy Mendes, mostrando o desempenho dele. Próximo. Lá em Coromandel, uma lavoura de primeira safra que a gente foi, mostrando o potencial produtivo do material. Próximo. Próximo. Aqui, em comparação com o Catuai nos diversos experimentos que a gente fez. Próximo. Cerca de 11% mais produtividade. Próximo. Esse material é novo, pessoal, o Acauama, é uma seleção que foi feita lá em Domingos Martins, no Espírito Santo, que é onde a gente selecionou o Acauã, dentro do Acauã, material de frutos amarelos. Provavelmente houve uma hibridação natural dentro do Acauã que surgiu esses frutos amarelos. Provavelmente cruzou com algum material próximo, em que o processo de seleção foi um pouco mais rápido, ou seja, não estava havendo tanta segregação assim. Então a gente chegou em questão de 10 a 12 anos, a gente chegou nessa variedade nova de cafeeiro. O desempenho dele é principalmente o potencial produtivo, que é uma variedade muito produtiva e resistente ao nematóide e à ferrugem. Próximo. Aqui ele, ao lado do Mundo Novo, lá no Triângulo Mineiro, e esse aqui em Araguari. O Mundo Novo já depauperando um pouquinho, lá é muito quente, e aqui o Acauã amarelo resistindo um pouco mais a temperaturas. Próximo. Esses dois cafés que a gente vai lançar agora são bons materiais aí, que a gente vem também para material produtivo. Então, pessoal, é importante a gente estar sempre lançando variedade, porque às vezes onde o Acauama vai adaptar bem, talvez esse aqui não vai, ou mesmo onde o Acauama não foi tão bem, esse aqui vai melhor. Então, por isso que é importante a gente sempre continuar esse processo de seleção. O J90, ele foi selecionado na zona da mata, então ele pode ser uma variedade destinada para aquela região. Já essa outra seleção foi no Triângulo Mineiro, em Patrocínio. Esse café J90 é um café muito graúdo, então a peneira dele é muito boa, o pessoal tem gostado bastante. Não tem frutos mocas, e todos os dois são resistentes à ferrugem e ao meloidose exígua. Então, resumindo, essa seleção tem ido bem na zona da mata, e essa outra seleção tem ido bem na região do Triângulo Mineiro. Próximo. Aqui imagem dos dois materiais. Aqui em Varginha, o Acauã JCG, um bom material. Aqui é o J90, na zona da mata, São Domingos das Dores. Próximo. Pessoal, os grupos dos catucaís, que talvez hoje é a linhagem que a Fundação Procafé mais tem cultivares, mas a gente sempre colocou aqui as principais, que é o 2SL, que é um café muito cultivado no sul de Minas, na Alta Mogiana. Hoje, essa linhagem 24137 é o segundo café mais plantado. O primeiro é a Arara, depois o 24137, esse 78515 aqui, cultivado na zona da mata, 2015, Guará, Japi. E recentemente, ano passado, nós registramos o Catucaí APA, que é o amarelo de porte alto, e esse 2SL SF, que já é um 2SL resistente à ferrugem. Pessoal, esse Catucaí APA, por muito tempo, o melhoramento genético do cafeeiro, tanto do Procafé como de outras instituições, trabalhou-se muito
com material de porte baixo. Então, praticamente todos que a gente falou aqui é tudo porte baixo. Mas recentemente a gente voltou a trabalhar com material de porte alto, porque principalmente você pensava em porte baixo pensando em colher o café. Então o cafezinho mais baixo, ele é melhor de colher quando se pensa em colheita manual. Mas hoje, principalmente aqui na nossa região que é mecanizado, o porte alto não tem problema de colheita. Pelo contrário, a gente consegue colher até mais fácil do que um porte baixo. Ele entra mais cedo na colheita mecanizada. Então a gente voltou aí a trabalhar com cultivares de porte alto. Hoje praticamente não tem uma variedade resistente à ferrugem de porte alto. Chegou agora esse catucaiaba, que ele é tolerante à ferrugem, mas ele ainda pega bem ferrugem. Então a gente continua aí o melhoramento genético do cafeeiro, pensando em ter variedades de porte alto resistente à ferrugem. Próximo. O 78515, né? O principal característica dele é principalmente pela sua maturação, que ele é um café bem precoce. Então, hoje é uma das variedades mais precoces que a gente tem, é o Catucaí 78515, tanto o vermelho quanto o amarelo, os dois são precoces. E a sua resistência à meloidose exígua. Então, ele vai muito bem. Se você está numa área que você quer um café precoce e tem presença de nematóide, talvez hoje seria a melhor opção aí dentre os catucaís. É um café que hoje ele vai bem na zona da mata, mas em compensação aqui no sul de Minas a gente não recomenda cultivar o 78515, porque ele não vai tão bem, ele depaupera um pouco. Então ele tem que ser utilizado mais em regiões de clima um pouco mais ameno. Aqui no sul de Minas ele não tem ido muito bem. Embora recentemente o pessoal do Cerrado tenha cultivado um pouco de 78515. Só que lá eles têm plantado desde o plantio irrigado, esse material tem ido bem. Próximo. Aqui mostrando o potencial produtivo de alguns catucaís, né? Sempre 2477, 2SL, eles têm se mostrado aí cafés bastante produtivos. Próximo. Aqui um 78515, em Campo das Vertentes, lá na região de Andrelândia. É uma região complicada para se produzir café, lá em determinado período do ano é um pouco mais frio, e esse material tem se destacado lá e produzido muito bem. Próximo. Algumas linhagens, né? Hoje a mais cultivada é a 24/137, o 2SL, e em menor quantidade o 2015. Os catucaís, pessoal, é importante principalmente por conta dessa tolerância à foma aqui. Os cafés mais tolerantes à foma os catucaís, principalmente essa seleção 20-15 e a 2SL. Café resistente à foma, pessoal, não é que você não vai ver a presença de foma às vezes na folha. É muito comum você produzir mais café naquele local que outra variedade, que o Catuaí ou o Mundo Novo não está produzindo bem, com essas variedades. Mas quando você vai olhar lá na folha da planta, é muito comum você ver a presença do fungo, mas ela ataca um pouco menos a frutificação desses materiais. São cafés um pouco menor, principalmente o 24-137, então você pode adensar um pouquinho mais esses cafés. Além da foma, eles são tolerantes à ferrugem. O 24-137 ele pega mais ferrugem do que os outros. Praticamente tem que fazer aí 2, 3 controles por ano, esses aqui talvez um pouco menos. Mas aí, como eu disse anteriormente, eles eram imunes à ferrugem, mas hoje praticamente todos os catucaís perderam a resistência e a ferrugem. Maturação, o 24-137 é um pouco mais precoce, e o 2SL, o 2015, maturação intermediária, e de peneira, o 24-137, ele é bem graúdo. O pessoal tem gostado mais desse café também, não somente pela alta produtividade, mas pela peneira dele, que é um pouco maior. Próximo. O 2015 aqui, uma lavoura que a gente foi, um café muito bom, esse café é pouco conhecido, mas é um excelente material. Próximo. Aqui a mesma lavoura, né, um pouco mais jovem. Próximo. Aqui o 2015 no Triângulo Mineiro. Então, porte baixo, pessoal, se você não podar, ele vai crescendo. Então é um catucaí, é um porte baixo, mas que não foi conduzido com poda, a lavoura fica grande. Então, a gente até costuma falar que até o porte baixo é bom você deixar ele chegar até determinada altura,
que se você poda uma lavoura porte baixo, que a dominância apical do porte baixo é muito menor do que a do porte alto. Quando você chega no mundo novo e poda uma lavoura nova, baixinho, ele tende a crescer, desenvolve e a lavoura forma de novo. Se você chega numa variedade de porte baixo e poda ela muito jovem, ou você poda ela muito baixo, aquela lavoura de porte baixo, ela tem dificuldade de crescer, dela ganhar aquela dominância apical de novo, e você conseguir fazer uma lavoura bem estruturada, bem produtiva. Então tem que tomar cuidado, pessoal. Tem muitas vezes gente que gosta de podar muito lavoura, e de fato tem que podar mesmo. O café responde à poda. Mas principalmente algumas variedades de porte baixo, você não entrar muito cedo nesse sistema de poda. Tem que esperar a planta ganhar uma determinada altura para você entrar. Ou seja, aquele tronco em cima ele já tem que estar mais grosso, para quando você vem e faz o decote, sai uma brotação mais vigorosa. Senão você estraga a lavoura, nunca mais ela vai ganhar um porte ali que você consiga boas produtividades. Próximo. Aqui um 2SL na região de Franca. Hoje o 2SL nessa região, ali em Franca, na Alta Mogiana Paulista, ele é o café mais cultivado naquelas regiões. Ele se adaptou muito bem naquele local. Próximo. Essa seleção a gente fez agora recente, registramos ela ano passado. A gente selecionou o 2SL resistente à ferrugem. Então aí é uma seleção praticamente dentro do 2SL. Provavelmente houve hibridação com algum material resistente. Nós fizemos uma análise molecular dele, tem alguma coisa de Sartibor no meio dele. A gente não sabe ainda quem foi o parental masculino desse material. Próximo. As características semelhantes ao 2SL, que estava descrito ali atrás, só que ele é resistente à ferrugem. Estou mostrando aí o vigor das plantas. A gente tem sempre esses materiais, pessoal, para vocês verem, e a gente fica sempre à disposição aí, quando vocês quiserem ver cultivares, a gente está sempre lá em Varginha, sempre disponível aí, para vocês estarem visitando e vendo esses materiais no campo. Próximo. O 2437 é uma lavoura aqui de primeira safra, sequeiro, mostrando o alto potencial produtivo. Aí aqui de novo eu chamo a atenção, vocês lembram aquele gráfico que eu mostrei do acúmulo de massa seca? Esse aqui é um outro exemplo de variedade precoce, e além dela ser precoce, lá a gente ainda testou um siriema, o siriema ainda tem uma capacidade produtiva menor. Esse 2437, ele tem uma capacidade produtiva grande e é um material precoce. Então imagina nessa condição aqui, com essa safra pendente, na primeira safra, cultivo sequeiro, se eu não fizer um trato cultural, se eu não fizer um bom plano de adubação com uma lavoura dessa, ela vai se depauperar, ela vai secar todos esses ramos aqui, o que não está acontecendo aqui, tá vendo? Ela produziu bem, ainda conseguiu vegetar aqui um pouco. Então essa vegetaçãozinha aqui na frente do ramo produtivo é importante para a planta ela não secar o ramo. Se ela não tiver folha aqui, se você, apesar da variedade ser tolerante à ferrugem, mas você não fez nenhum controle e a ferrugem veio e desfolhou, imagina, não tem folha, quem que puxa a água para a planta? É a folha, você tem que ter a bomba puxando a água. Então você tem um fruto demandando da planta e você não tem folha suficiente. Então o que vai, pessoal, o que vai fazer você ter uma lavoura de café produtiva é sempre manter o bom enfolhamento da planta. Próximo. Aqui o 2437 com 18 anos, uma foto que a gente tirou lá em Varginha esse ano. A gente sempre tem mostrado esses ensaios nos dias de campo, com vários anos, né, para o pessoal ver como que esses materiais têm se comportado no campo depois de longo período. Às vezes o produtor fica com receio, né, mas essa variedade vai ser duradoura, ela vai ser vigorosa. Então é importante a gente mostrar essas cultivares no campo depois de muitos anos de avaliação. Próximo. O Catucaiaba, que é um café próximo. A gente selecionou ele lá em Franca, na Alta Mogiana, já é um café de porte alto, a altura dele aqui na primeira safra. Então,
diferença dele para o 2SL. Primeiro que ele é frutos mais graúdo, que ele é uma seleção dentro do 2SL. Houve alguma hibridação com material de porte alto, também desconhecido. Aí a gente selecionou, é um material graúdo e bastante produtivo. Então ele tem produzido aí nos ensaios que a gente tem, cerca de 20% mais do que as variedades de porte alto Catuá Mundo Novo, por exemplo. Próximo. Vê se passa o vídeo, fazendo favor. O APA aí na primeira safra, olha o tamanho da planta, o potencial produtivo, mostrando aí uma excelente variedade. O vigor desse material na sua primeira safra, né? Um material bem vigoroso, mantém as características do porte baixo em relação à tolerância à fome. Material muito bom, né, Marcelo? Fala um pouquinho do Caiapa. Caiapa, mistura coisa melhor, né? Tem roupas já, palmé também, isso aqui, um vale esse aqui dá mais de colorido de café, né? Olha só. E tem um crescimento bom para o ano que vem. É uma pessoa dessa da quadra. Então, pessoal, tem muitos produtores que preferem o porte alto do que o baixo. Então, por isso que a gente voltou a trabalhar com esses materiais de porte alto. Por exemplo, uma lavoura, você vê, ela está mais alta do que a gente. Então, a máquina pode entrar nessa lavoura desde a primeira safra, você consegue fazer uma colheita muito boa, mecanizada, desde a primeira safra. O que não acontece, por exemplo, aquela foto do 2437 baixinho, dificilmente você vai conseguir tirar todo aquele café de forma mecanizada. Esse aqui já seria diferente. Próximo. Próximo. Aqui o APA, em comparação com o material 2SL de porte baixo, a diferença de altura, né? Os ramos um pouco maior, mais alongado, né? É comum no porte baixo você ter as rosetas mais cheias. O porte alto é um pouco mais espaçado. Próximo. Aqui a diferença do APA, a gente já apelidou ele de APA, né? O APA aqui na frente e o Mundo Novo ao fundo, mostrando a diferença de vigor. Ele tem se mostrado também um pouco mais produtivo. Pessoal, esse café aqui estava na quarta safra, olha a altura dele na quarta safra. Então, claro, uma região um pouco mais quente e plantio irrigado. Sétima safra, aliás. Próximo. O Guará, também é uma seleção de Catucaí vermelho. A gente não sabe também quem é o genitor masculino desse material, mas ele veio aí com resistência à ferrugem. Ele é um dos poucos catucaís que a gente tem que ainda é imune à ferrugem. E ele tem uma tolerância também à bactéria, que são poucas variedades que a gente tem com essa característica. Ele é maturação tardia. Ele é um café que vem principalmente também para produtividade, tolerância, eu não coloquei aqui, mas ele tem uma tolerância também ao meloidógeno exígua. E um café que tem se adaptado principalmente aqui na região nossa do sul de Minas. É um café que já tem aumentado aí o cultivo desse material. Detalhe dele é que ele tem os frutos um pouco mais aderido à planta, ou seja, um pouco mais duro de colher. Para a colheita mecanizada é possível fazer, mas tem que deixar o fruto amadurecer bem. Isso é uma vantagem, a gente sempre avalia isso em algumas variedades, porque a gente não pode ter todas cultivares fácil de colher, porque quando vem uma chuva na colheita, cai muito café ao chão. Então isso é importante também, a gente está sempre avaliando. Próximo. O Guará na fazenda experimental de Varginha. Próximo. Volta no anterior, por favor. Aí. Aqui, pessoal, um experimento que a gente tem lá em São Gotardo, no Triângulo Mineiro, nas primeiras safras, a gente avaliando aí o Guará naquela região onde está produzindo até mais do que o Arara. Então, assim, a importância desses experimentos, pessoal, é que, por exemplo, naquela região aqui próxima a São Gotardo, aquele meio, diante dos experimentos desses, o pessoal já começou a cultivar mais e viu que a variedade era boa naquela região. Então, o pessoal lá tem plantado bastante. Olha aqui os catuaís, com média muito boa de produtividade também, 66 ou 32, com 58, 59 sacas, mais o Guará com mais de 70 sacas. Próximo. Fotos dele em Varginha. Próximo. E o Arara, a gente vai falar um pouco dele, como que surgiu
A arara, como eu disse, hoje é a variedade mais plantada. Ele surgiu a partir desse obatã aqui, o 166920, que é um Certimor. Não se sabe ao certo quem foi o pai do arara, né? Alguns discutem que é o catuai amarelo, outros discutem que é o icatu, icatu tardio. Mais provável que ele veio do icatu, por conta da arquitetura da planta. Hoje, uma das principais variedades mais produtivas que a gente tem, principalmente aqui no sul de Minas. Ele tem se adaptado muito bem. O produtor às vezes tem cultivado o arara, ele não está querendo plantar às vezes outra variedade por conta da adaptação. Claro, pessoal, o sul de Minas é muito grande. O sul de Minas ele tem diferentes, vamos chamar de microclimas. Às vezes tem lugar muito frio, lugar muito quente, lugar intermediário. Então, alguns lugares ele às vezes não vai tão bem. Como, por exemplo, aqui próximo, região de Poços de Caldas, aquele meio, lugar muito alto, às vezes ele não tem ido muito bem, por conta, a gente já falou aqui, variedade tardia em lugar frio, a gente tem que tomar cuidado no seu cultivo. É uma variedade que responde muito bem à poda. Eu costumo falar que o arara, ele gosta de ser podado, ele produz muito bem quando é novo, nas primeiras safras, mas depois que ele entra na poda de esqueletamento, aumenta ainda mais a média de produtividade dele. Maturação tardia, diâmetro de copa grande. Então, para cultivo mecanizado, não pode plantar ele muito adensado, senão vai fechar muito rápido. E ele é imune a ferrugem, não pega ferrugem de jeito nenhum. Se você não fizer controle de ferrugem no arara, ele não vai apresentar ferrugem. E ele tem uma tolerância aí à bactéria. Lugar mais alto, que venta bastante, o arara tem sido bem indicado. Próximo. Algumas outras características. Destacar aqui a qualidade de bebida, ele tem se destacado um pouco de outras variedades. A peneira dele também é alta. E outras características aqui, principalmente esse daqui, ramos plagiotrópicos. O arara ele vai engrossando um pouco o ramo plagiotrópico dele. O ramo plagiotrópico é o quê? O ramo lateral, para quem não sabe. Então ele vai engrossando. Se ele for ficando velho e você não fizer uma poda de esqueletamento nele, com o tempo ele vai caindo a produtividade. Então você tem que entrar com a poda no arara, talvez na 8ª, 9ª safra, no máximo. Próximo. O arara com 18 anos na fazenda experimental de Varginha, mostrando o vigor da variedade. Próximo. Aqui mostrando a resistência à ferrugem. Um catuai, um 78515 que é tolerante e um arara que é resistente. Estou mostrando aqui, não foi feito nenhuma variedade, foi feito o controle de ferrugem, e o arara então não tem aí a perda de folha causada pela ferrugem. Próximo. Aqui mostrando o insight de produtividade. Olha aqui o desempenho de produtividade após a poda de esqueletamento. Todas as variedades aqui produziram bem, mas o arara veio e deu 116 sacas de café por hectare, uma produtividade muito alta. No ano seguinte, claro, todas produziram menos, por conta que a gente comentou da bienalidade da produção. 2020, uma safra boa, mas não tanto quanto veio da poda de esqueletamento. Aí 2020 colheu, podou de novo, 2021 zerou, e olha a produtividade de 2022. Estou mostrando que o café ele responde muito bem à poda. Você vê, nos 2 anos depois da poda de esqueletamento, foi uma produtividade muito alta. Embora a gente viu também em outros cafés. Mas olha aqui, quando a gente pega um catuai 62, 144, próprio 24, 137, com uma produtividade muito boa, de quase 100 sacas por hectare, e o arara com uma produtividade bem superior. Próximo. Pessoal, eu vou falar um pouco para vocês agora dessa nova linha de pesquisa que a gente está, que é a seleção de material resistente ao bicho mineiro. Então hoje, nas áreas de cerrado, em áreas mais quentes, essa praga aqui está difícil o controle, está limitando a produção de cafés em área de cerrado. Próximo. Hoje a gente tem vários meios de controle, a gente não vai ficar falando aqui, mas para contribuir com todo esse controle que a gente tem disponível, a gente está entrando forte agora com o melhoramento genético. Não tem variedade hoje resistente ao bicho mineiro ainda, mas já está muito próximo da gente conseguir. Próximo. Então a resistência veio do Copa racemosa, né, onde houve o cruzamento desse material próximo junto com o mundo novo.
foi selecionado na zona da mata. Próximo, pode passar. Hoje, esses cobre racemose, qual que era o desafio principal? Era um café 100% resistente ao bicho mineiro, mas com uma característica de baixa produtividade. Então, o desafio nosso sempre foi introduzir produtividade no Siriema. Próximo, temos uma variedade que foi registrada, que é o Siriema AS1, que ele é um material homozigoto, ou seja, ele não tem segregação para resistência ao bicho mineiro, então todas as plantas são resistentes, mas ele é um café com a média de produtividade baixa, produz aí cerca de uns 20% menos que o Catuai. Então não adianta eu ter uma variedade resistente se ela não me entrega com essa resistência uma maior produtividade. Próximo. Então a gente veio selecionando, melhorando essa seleção do Siriema. Próximo. E hoje vários materiais que a gente tem aí são mais produtivos do que o Catuai principalmente. Então hoje nós estamos trabalhando em 2 linhas para o material resistente ao bicho mineiro. Nós vamos ter umas variedades propagada por semente, onde a gente vai ter cerca de 50% de resistência, ou seja, eu vou tirar a semente daquela variedade, cerca de 50% das filhas vai ser resistente e 50% não. Isso é satisfatório? Não é o que a gente ainda quer, mas isso é muito importante, porque é uma variedade bem produtiva e que tem 50% de plantas resistentes. Em trabalho recente, feito pelo pessoal de Lavras, mostrou que o bicho mineiro ele tem preferência em ovipositar nas plantas resistentes. Então, com isso, a gente já vai ter, se você tem 50% de plantas resistentes, já vai baixar aquela população de bicho mineiro da área. Então, você já vai exigir menos controle químico naquele local. Próximo. Mas a gente também está trabalhando com variedade clonal. Como que seria? A gente está propagando vegetativamente esses híbridos que a gente tem para alta produtividade. Então, enquanto a gente vai ficar demorando, tentar fixar as características na semente dessa variedade resistente ao bicho mineiro, a gente está partindo para fazer clone dessas variedades. Como que seriam os clones? Próximo. Essas são algumas das nossas plantas matrizes que a gente tem. Essas 2 estão no Triângulo Mineiro, mostrando aqui a capacidade produtiva. E lá no Triângulo Mineiro, essa vai sem controle nenhum de bicho mineiro. O professor de entomologia sabe que imagina umas plantas dessas no Triângulo Mineiro sem controle de bicho mineiro. Estaria todo desfolhado se elas fossem suscetíveis. Próximo. Algumas plantas, outras linhagens dessas nossas matrizes. Próximo. Isso aqui já é ensaios que a gente está fazendo em áreas de bicho mineiro. Plantas aí sem controle de bicho mineiro no cerrado. Próximo. Aqui em Varginha, a gente seleção, essa foi a florada desse ano. Próximo. Então, pessoal, como que a gente está fazendo a propagação vegetativa desses híbridos? Através da estaquia, semelhante ao que o pessoal faz no conilon. O conilon é por clone, como eu disse lá atrás, ele é por fecundação cruzada. Então, você tem que clonar o conilon, ou seja, você tem que tirar um broto dele e colocar para enraizar. Porque você conhece quem que é o genitor feminino, você conhece quem que é a mãe, mas você não sabe de onde que veio o pólen. Então, o conilon você faz por estaquia. O arábica, a gente está copiando um pouco o conilon. A gente está fazendo também por mini estaquia, copiando um pouco o pessoal do eucalipto, né, que trabalha muito com esse sistema de mini estaquia. Por que eu falo que a gente está copiando? Porque não existe para a arábica ainda, a gente está começando agora. Nós da Fundação Procafé estamos fazendo, o pessoal de Lavras está fazendo, o IAPAR está fazendo, porque ainda não existe uma metodologia de como fazer multiplicação vegetativa para a coffea arábica. E a gente tem a micropropagação através de cultura de tecidos, que é a produção de mudas em laboratório por embriogênese somática. A gente tem esse laboratório lá em Varginha, não sei se vocês conhecem, fica o convite para estar levando os alunos para estar conhecer, que é o próximo. Que através de uma folha, a gente passa por todo esse processo dentro do laboratório. A gente tem uma planta matriz, a gente pega a folha dela,
e com uma única folha a gente consegue fazer 5.000 plantas de café. É um processo eficiente, mas é um processo que dura 2 anos. E esse processo, pessoal, por essa muda ficar 2 anos dentro do laboratório, apesar dele ser eficiente, ele é um processo caro. Então, para o cafeicultor comprar uma muda dessa, que hoje está custando na casa de R$8, ficaria inviável. Esse aqui é o processo de embriogênese somática. Essas mudinhas aqui já está com cerca de 1 ano e meio dentro do laboratório, então aqui já praticamente já está virando pequenas plântulas de café. Próximo. Esse é o processo de estaquia, né? Igual o pessoal do Conilon faz. A gente tira o broto ladrão da planta, estaquia ele, põe no substrato para enraizar, você tem uma planta de café. Isso no Conilon dá mais de 90%, 98% de pegamento. No Arábica a gente está conseguindo 60%, 70%, quando bem sucedido, porque às vezes dá um lote ou outro que dá até um pouco menos. Aí esse aqui já é um custo um pouco menor, é uma muda aí custando na casa de R$1,50, então já barateia bem em relação ao laboratório. Próximo. Aí, pessoal, a gente está copiando o pessoal do eucalipto aqui. A gente produz as mudas no laboratório de embriogênese somática, a gente multiplica elas em escala e planta nesses leitos de areia aqui, onde a gente produz um jardim clonal. E a partir desse jardim clonal a gente coleta as mini estacas, que a gente chama de mini estaquinha. Não, a gente tem no campo para coletar as estacas. Isso aqui tem sido um meio mais eficiente. A gente consegue muitas estacas por metro quadrado e tem conseguido aí baratear, né? Fazer uma muda mais barata, que vai ser possível para o cafeicultor estar comprando essas mudas resistentes. Próximo. Aqui o nosso matrezeiro, lá em Varginha, que a gente tem multiplicado. Isso, pessoal, nós estamos começando somente para o bicho mineiro, mas a gente acredita que o futuro, talvez em cultivar de café, vai ser a multiplicação clonal, porque a gente consegue variedades muito mais rápido. Hoje o mercado não espera a gente ficar 30, 40 anos igual essas variedades que a gente mostrou. O mercado precisa rápido. Por exemplo, o mercado precisa de uma variedade resistente ao bicho mineiro. Daqui a pouco quer uma variedade com uma característica de bebida. Então, com essas técnicas de clonagem do café arábica, a gente vai conseguir evoluir muito mais rápido. Próximo. Aqui as estufas, né, que faz o enraizamento, aqui uma muda pronta para ser comercializada. Próximo. Só aqui algumas recomendações para finalizar, né, quando você quer resistente a algumas pragas e doenças. Resistente a exíguo, a gente tem uma gama de variedades, incógnita e paranaense. Tem algumas novas que foram lançadas recentemente pelo IAC, pela IPAMIG, mas a mais conhecida, a já testada, seria o IPR100, para paranaense. Próximo. Pseudomonas, algumas variedades, são resistentes. Próximo. Essas cultivares, pessoal, se for lugar muito suscetível à bactéria, como lugar mais alto, que venta bastante, evitar cultivar essas variedades aqui, que elas são mais suscetíveis à bacteriose. Próximo. As resistentes à seca, né, as do grupo Acauã aqui, que é o Acauã, Acaoma, asa branca. Esse Gralha, Graúna também são resistentes, e algumas outras variedades aqui. Próximo. Resistente ao bicho mineiro, serão essas cultivares, a gente vai lançar com esses nomes aqui. Vai ser o Siriema HP1, Siriema HP2, já tem o 2 também, e esse Siriema VS1 aqui, sendo esse daqui um híbrido e esse daqui propagado por semente. Então, talvez no final do ano, talvez no congresso, a gente deve fazer o lançamento desses materiais, e até no próximo ano a gente deve estar disponibilizando para os cafeicultores, já está fazendo o teste dessas variedades no campo aí para resistência ao bicho mineiro. Próximo. Precoce, intermediária e tardia, tem bastante cultivares. Próximo. Então, pessoal, só resumindo tudo que a gente falou, a gente não precisa, o produtor, quem não trabalha em si com cultivar, não precisa cultivar todas as variedades. Importante vocês conhecer o que a gente tem falado, que outras instituições têm mostrado o que há de melhor. Então,
Eu costumo falar, o lugar de experimentar é a gente nesses ensaios, nos nossos campos experimentais. Então, quando a gente vai para a propriedade do cafeicultor, a gente já tem que ir para acertar e levar o que há de melhor para ele. Pessoal, a gente fica à disposição. A gente tentou encerrar dentro do tempo, atrasou o som 5 minutinhos, mas 8 minutos, mas está perdoado. Então, pessoal, a gente fica à disposição. Não sei qual que é o continuar, se vai ter perguntas. Vamos fazer as perguntas já. Pessoal, Pessoal, vamos então passar para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao Lucas? Ceci, levante a mão aí que eu levo o microfone. Opa. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Meu nome é Gabriela. E teve uma parte no início que você falou em relação ao estigma. E você cobre ali após que tira a parte masculina e fica só a feminina. E eu queria ver com você, se caso você não cobrir ali no campo, pode ocorrer ali um cruzamento espontâneo? Boa noite. Isso mesmo, a gente cobre porque às vezes quando você vai vir com o pólen da planta que você quer cruzar, e às vezes você já pode ter recebido o pólen ali de alguma flor que tiver ao lado. Porque assim, todas as folhas não abrem no mesmo momento. Às vezes você fez a emasculação e está ali aberto, o estigma está ali bonitinho, pronto para receber um pólen. Alguma outra flor em volta de alguma planta ali já começou a abrir, ela já está dispersando seu pólen. Então a chance de cair algum grão de pólen ali é muito grande. Então você tem que cobrir. Entendi, obrigada. Outra questão também em relação à arara. Os ramos para geotrópico desse, com alta produtividade, alta produção dos frutos ali, eles aguentam segurar sem perda de fruta e numa alta safra? Sem cair muito? Sim, o arara hoje ele é bem aderido ao fruto na planta, né? Tem pessoal às vezes que fica até com receio de cultivar, com medo da máquina não fazer a colheita mecanizada, mas colhe sem problema. Mas pode estar cheio, o máximo que for ele segura. Não só arara, mas outras cultivares também. Beleza, muito obrigada. Lucas, boa noite, tudo bem? Meu nome é Gustavo. A gente anda muito na região, acompanhando lavoura de café, e o pessoal principalmente pergunta para nós questão de poda. Qual que é o melhor para poda, principalmente no safra zero? Que é um material que seja tolerante à ferrugem, à meloidógena, um pouco de bicho mineiro, mas assim, que tem um pouco de característica para todo mundo e que seria o melhor compilado que vocês têm para indicar o melhor poda do safra zero. O que vocês têm de recomendação? Olha, hoje praticamente todas as variedades elas vão responder bem à poda, que a gente sempre avalia, não lança nenhuma variedade antes de testar ela na poda. Mas eu diria aí que 3 cultivares aí se destacam muito no sistema safra zero, que é o arara, o 2SL vai muito bem, e o APA, esse que a gente lançou agora também, ele é um café destinado para o sistema safra zero. Então basicamente esses 3 aí a gente tem visto que ele tem se destacado um pouco mais em sistema safra zero, ou seja, poda a cada ano de safra alta. Então a cada 2 anos a lavoura recebe uma poda. Claro que todo café que está sendo mais podado, lavouras de sistema safra zero, tende a ter uma durabilidade um pouco menor, isso independente de cultivar. Se você poda a sua lavoura a cada 4 anos, ela tende a durar um pouquinho mais do que aquela que você poda a cada 2 anos. Isso é natural do cafeeiro. Começa a entrar um pouco mais de fusariose, a planta começa a perder um pouco mais a arquitetura, isso é natural. Mas de maneira geral, essas 3 têm se destacado mais. Um ponto que destacou o 2SL, que era outra pergunta dele também. Qual que é o espaçamento mais recomendado para ele? Porque muitas regiões que a gente está indo, o pessoal está fazendo plantio de 3,20 por meio e está dando muito tombamento. A gente acusa justamente isso. Não, é questão, não característica só do híbrido, é questão, o espaçamento está muito adensado. Ou não? O que é o principal motivo dele? Essa pergunta é muito boa, que isso aí você escuta bastante mesmo do pessoal. Não é problema de espaçamento. Você, assim, às vezes tem esse conceito, o pessoal quer plantar um pouco mais longe para evitar tombamento,
mas não vai evitar. Você pode plantar a variedade que tem uma tendência a tombar, você pode plantar ela de 1 metro, ela vai tombar um pouco. Eu não vou te falar que vai tombar mais no 1 metro, mas porque não temos dado de experimento a mostrar, mas eu acredito que vai, porque ela tem mais café, então ela vai tombar até um pouco mais. O problema é que esses cafés têm o tronco um pouco mais fino, principalmente o 2SL. Então são plantas que produzem muito nas safras iniciais com um tronco fino, então ela não aguenta, então tomba muito. Aquele 2437 que eu mostrei carregado é uma lavoura nossa, então eu tive que amarrar muito espécie, por conta que é uma plantinha pequenininha com 10 litros de café, então o tronco dela não aguenta, tomba mesmo. O arara já tem o tronco um pouco mais grosso, dá bastante café e não tomba. Então assim, se você plantar os 2SL, um catucaí que tende a tombar um pouquinho mais, não precisa plantar mais largo pensando que você vai evitar esse tombamento. O que você tem que fazer, às vezes, é algum manejo no pós-plantio. Chegar um pouco de terra nesse material, quando ela está com 6 meses, com 1 ano de campo, você chega a terra, você vai evitar um pouco esse tombamento. O negócio que está fazendo tombar muito café, independente da variedade, é que hoje a gente prepara muito melhor o suco de plantio. A gente prepara em profundidade, a gente bate cova. Então, assim, a gente está plantando o café num suco muito bem preparado e que fica muito fofo ali. Isso contribui com o tombamento também. Então, é importante, às vezes, dar uma leve compactadinha antes de plantar, vai reduzir muito o tombamento. Certinho, obrigado. Mais alguma pergunta? Opa. Boa noite, meu nome é Vitória. Eu queria te perguntar, eu acompanhei um tempo uma lavoura de catu. Ela era antiga, aí ela foi arrancada e foi plantada arara no lugar. E, assim, eu não sei se foi uma percepção minha ou se foi uma percepção meio equivocada, eu achei que no arara apareceu mais bicho mineiro do que no icatu que tinha antes. É da variedade ou talvez eu que tenha me confundido um pouco? Não, a gente não vê uma variedade muito mais suscetível do que outra, né? Quando você está dentro de todos esses grupos de materiais suscetíveis, igual o icatu, o arara. O que às vezes pode acontecer em alguma variedade, se a gente vê às vezes no arara, a gente vê no acauã, eu vejo mais ainda, é que ele demora a perder a folha. O bicho mineiro está ali atacando, está com quase toda a folha minada e ele demora a cair a folha. Aí você vai para outra variedade, por exemplo, um catuaí, dá 1, 2 minas e rapidinho a folha cai. Aí você chega na lavoura, você não está vendo muita mina, aí você acha que ele é um pouco mais resistente, mas o outro é porque ele está com mais folha minada. Mas aí ele tem mais folha. Se você fizer uma avaliação de desfolha, você vai ver que o outro já perdeu mais folha, entendeu? O que a gente vê no campo é mais isso. Embora o pessoal de Cerrado, que está mais habituado com o bicho mineiro do que a gente, eles têm falado que alguma variedade ou outra tem apresentado um pouquinho mais de suscetibilidade, sim, como é o caso do guará. Eles têm visto que parece que o bicho mineiro ataca um pouco mais. Mas sim, mais dado de campo, de produtores relatando. Então, o que a gente conhece até hoje é mais a demora que aquela variedade tem em perder a folha. Que eu acho que isso é interessante. Apesar dela estar minada, ela segura um pouquinho mais a folha, entendeu? A Vitória fez uma colocação importante. O que a gente observou também no campo, Lucas, em relação à arara, é que as minas que o bicho mineiro forma nas folhas do arara é menor. A gente vai observando muito isso. Provavelmente a lagarta ela tem uma dificuldade maior de formar a mina em relação ao uma cultivar suscetível. Não sei se vocês chegaram a observar algo do tipo. Então, visivelmente parece ter mais mina. Mas na verdade é porque a lagarta ali está com dificuldade de formar aquela mina grande que vai ter um conjunto de lagartas depois. Então pode ser que ela tenha ali alguma pré-resistência, né, ao ataque de bicho mineiro. Vocês já observaram algum campo? Não, a gente não chegou a esse nível de avaliação, de observação, não. A folha do arara é um pouco mais grossa, né? Se você for ver, ela semelha até um pouco ao do siriema, né? Que também o siriema tem uma folha mais grossa. Mas sim, a gente não conhece ainda a substância que tem nesse material vindo do copa racemosa, que a gente acredita que é alguma substância que ele tem que repele um pouco esse desenvolvimento da lagarta do bicho mineiro. E é alguma coisa que ele tem até o 6º, 7º par de folha ali, depois começa a pegar bicho mineiro. Isso é interessante, a gente observa no campo. Só que aí
A partir do 8º ali, que começa a pegar, já não há tanto prejuízo do bicho mineiro mais. Primeiro que já está mais sombreado, então o bicho mineiro já não chega muito ali. E segundo que a folha praticamente já cumpriu o papel dela, né, que é fazer a fotossíntese, então quem já está fazendo é as folhas mais de fora. Perfeito. Opa. Boa noite, meu nome é Matheus. Eu queria saber um pouco sobre um cultivar aqui para nossa área aqui que está bem difícil, com mão de obra, sabe, de desbrota. Então a mão de obra cara e mesmo já fazendo revisão em colhedeira, colocando ponteira nas varetas e eu queria saber um cultivar melhor aqui para a área nossa aqui no sul de Minas. Boa noite, tudo bom? Olha, essa eu vou te responder assim, com mais certeza, talvez ano que vem, que a gente está com um ensaio específico disso daí. A gente está testando umas 60 cultivares justamente para desbroto. Mas isso só para ter dado oficial. Mas o que a gente tem observado já ao longo de todo esse trabalho com as variedades é que variedade que tem o tronco um pouco mais fechado, ela sai um pouco menos broto. Por exemplo, o arara. O arara é uma variedade que quando você esqueleta, ele praticamente sai broto só em cima. Então desbrotar o arara é muito fácil. Os acauãs, a asa branca também é a mesma coisa. Por quê? O tronco dele está todo fechado, então não bate sol no tronco. Apesar da colhedora vir, passar ali, dar uma machucadinha, a pessoa fala, mas não bate sol, então não sai broto. Diferente do catucaí, por exemplo, um 2417, um 2SN, ele dá brotação, dá trabalho de desbrota igual ao mundo novo. Por quê? Porque a planta carregou de café pela própria arquitetura. Ele tem uma relação folha-fruto menor do que do arara. Então a planta está cheia de café, o sol está batendo ali. Na hora que vem um período chuvoso, aquilo ali enche de broto. Então você gasta mais com desbroto. Isso daí é uma informação muito importante, que o produtor daqui para frente ele vai ter que começar a se atentar com isso. Trabalhar um pouco mais dentro da fazenda com variedades com menos brotação. Ortotrópico, isso é muito importante. Obrigado. Boa noite, Lucas, tudo bem? Meu nome é Pedro. Aproveitando a pergunta dele, eu queria perguntar para você, até fazendo relação com a foto do Catuaí com 11 safras que você passou para a gente, o que seria o olho do produtor, o que ele tem que atentar para o café responder a poda correta? O que ele tem que estar atento? O que seria o olho clínico com a questão da poda para o café responder em ascensão, né? Sempre produzir mais, mesmo com a poda. Você fala catucaí, né? Foi algum catucaí? Acho que sim. 11. Então, como é que você... Primeiramente é o trato da lavoura. Às vezes é muito comum você encontrar, às vezes, propriedades que cortam o trato da lavoura no ano que vai entrar na poda, principalmente esqueletamento, que na nossa região, basicamente, a gente usa esqueletamento. Então, às vezes, ele já tira o trato da lavoura, ou seja, aduba um pouco menos, faz menos foliar, vou podar mesmo. Mas o que a gente tem visto no campo é que quanto mais sadia está a lavoura, melhor ela responde à poda de esqueletamento. Igual você vai fazer uma cirurgia, você não passa em vários médicos, ele não vê se você está apto para passar por essa cirurgia. Se você não estiver bem de saúde, o médico não vai te submeter a essa cirurgia. É o que a gente faz com a planta. Às vezes a gente quer deixar a planta sentir ela quase morrer a safra, e depois que ela está quase morrendo, sentindo a safra, eu venho da poda ela de novo. Então a chance de eu ter sucesso nesse sistema é menor. Com relação à variedade, você já tem que conhecer isso antes de plantar ela. Se você saber que o vigor daquela variedade é baixo, que ela não responde à poda, você não vai estar nem plantando ela, entendeu? Voltando nesse assunto, a gente pega um top máximo mais tardio, a gente pensa no etel para acelerar a maturação, pensando na esqueleto, saber que já é um cultivar. Não, é bom, você vai acelerar a maturação dele, você vai conseguir, por dois motivos. Primeiro, você vai descansar a planta mais cedo, vamos dizer assim, você vai tirar o fruto mais rápido. Se tem uma coisa que depaupera a planta, que chega até às vezes a matar a planta, é o fruto de café.
você pode fazer um excelente manejo, um trato cultural, excelente adubação. Se você não tira o fruto da planta, ele chega a matar o ramo, mata às vezes a planta inteira. Então, você passou o etrel, que é uma ferramenta para você tirar o café mais cedo, você já vai ter o benefício de descansar a planta mais cedo. E, principalmente, o seu sucesso da poda vai ser maior porque você vai esqueletar mais cedo. Então, não é o assunto aqui, mas quanto mais cedo você esqueleta, mais sucesso é a tua poda. Então, assim, a cada mês, existe um dado, a gente já fez experimento, a cada mês que você prolonga o seu esqueletamento, você vai perdendo cerca de 20% a produtividade. Então, mês a mês, você esqueletou em junho, vai produzir mais do que julho, julho produz mais que agosto, e assim por diante. Boa noite, Lucas, tudo bem? Parabéns pela palestra aí. Eu tinha uma dúvida você falou sobre a resistência do arara contra a ferrugem. Caso você chegue num produtor e já tenha aplicado algum produto para a ferrugem, ele vai perdendo a resistência conforme o tempo ou não? Não tem problema de perder com relação à aplicação de defensivo, não. A planta ela está trabalhando, ao ataque da praga, da doença no caso. Se você aplicar, talvez vai ser até benéfico para a planta. A gente tem dados que a gente mostra, se você aplicar os últimos dados que a gente coletou, fungicida e material resistente, ele vai produzir até, a gente já observou, no máximo 17% de incremento. Então, assim, a variedade responde à aplicação de fungicida. Então, não é porque o arara é resistente ou outra variedade que você não precisa nunca aplicar fungicida. Porque, às vezes, além de você estar contribuindo com a planta a combater aquele fungo, porque a folha está toda cheia de fungo, né, de esporos da ferrugem, você está combatendo alguma doença indiretamente, uma foma, uma cercosporiose, que às vezes ele não é resistente. Então, a variedade, mesmo resistente, ela responde à aplicação de fungicida também. E não tem perigo de causar a quebra de resistência pela aplicação do fungicida. O que causa, às vezes, a quebra de resistência dessas variedades, a gente até costuma brincar que o maior culpado disso é a gente mesmo, as fazendas experimentais, porque ali tem uma variabilidade genética muito grande, com isso o fungo ele consegue ir se adaptando. Hoje, para um fungo infectar uma planta, ele tem que ter os mesmos genes de virulência que tem aquele hospedeiro. Então, o hospedeiro tem que ter o gene e o fungo ele tem que ter o gene de virulência. Quando não tem, quando você, no caso, vamos supor que só existisse variedade arara aqui no Brasil, na nossa região, ele nunca ia perder a resistência, porque o fungo não ia conseguir, a gente chama de piramidar essa resistência. Mas é um assunto mais complexo, mas basicamente é isso. Então, as variedades, a variabilidade genética que a gente tem é justamente que favorece o fungo ele se adaptando. E outra coisa, aproveitando o embalo, você falou sobre espaçamento. Qual é o espaçamento ideal que você acha para o arara? Porque ele tem uma vara muito grande, né? Então acaba que... O que você me fala sobre? Na rua, se for mecanizado, entre plantas, de 3,60 a 3,80, né, para favorecer a colheita mecanizada, entre plantas 50 centímetros, no máximo 60. Ah, mas o arara tem a guia comprida, eu vou botar nos 50 centímetros? Sim, já é um jeito de você corrigir esse ramo do arara. Então, você pôs ele nos 50 centímetros, ele não vai crescer muito aqueles ramos ali. Ele tende a crescer para o lado e para cima. Muito obrigado. Mais perguntas, pessoal? Ok? Lucas, só mais uma pergunta para finalizar. Falamos aí de resistência a doenças, bicho mineiro, nematóide e a broca. Tem algum cultivar aí que, por acaso, pode dificultar a penetração da broca no fruto? Tem alguma coisa a respeito, que talvez vai ter mais ação dos produtos agir? Tem alguma coisa? Não, a broca tá difícil. A broca eu não conheço nada, assim. Tem alguma seleção indiana, né, do BA10, assim, o pessoal da IAPAR já trabalhou um pouco com isso. Parece que tem uma resistência um pouquinho maior, mas assim, hoje nós não estamos nem próximo de ter alguma coisa resistente à broca mesmo. Beleza. Pessoal, então uma salva de palmas aí para o Lucas. Lucas, excelente palestra. Só pelas perguntas aí já deu para ver que o pessoal gostou, tá? Pessoal, já aproveitar para fazer o convite para os nossos dias de campo, que vai ter em Varginha, dia 22 e 23 de
do próximo mês, né, de maio. Então a gente espera vocês lá, quem puder participar com a gente. E também a gente tem o congresso todo ano, o Congresso Brasileiro de Pesquisa e Cafeeira. A gente convida a universidade aí, os estudantes, o pessoal que faz os trabalhos científicos aí pode estar mandando para a gente todo ano esses trabalhos aí para serem publicados no congresso, que ocorre todo ano no final do ano, e quem sabe também ser selecionado para apresentação. Ok. Bom, pessoal, antes da gente sair para o coffee break, gostaria de fazer um sorteio, né, Lucas? Você trouxe os livrinhos do Pro Café? Ah, tá aqui. Pessoal, eu tenho que agradecer também a Seara e o CREA, né, pelo patrocínio. Então, graças a eles, vocês terão um coffee break para ser apreciado daqui a pouco. Certo, seu Wellington? Mas antes, pessoal, vamos aqui fazer um sorteio rapidinho. O Lucas trouxe uns brindes aqui para vocês. Uma 137. Aí eu vou colocar aqui, não. É no aplicativo. Você quer dizer? Você faz o quê? Faz um número? O que que serve pra ver? Fala um número, Lucas, de 1 a 137. Tem como estar na lista? Tem, eu numerei. 80. Lucas Padilha dos Santos. Lucas Padilha? Não tá aí? Tá, ó. Só esse é o manual de recomendação de cultivares que a gente escreveu há uns 2 anos. Tem disponível também, foi patrocinado pela Embrapa Café, então está disponível também em PDF. Quem quiser entrar, quem às vezes não for sorteado, pode entrar no site da Embrapa e baixar o material de forma gratuita. Mais um, Lucas. 30. Danilo José Bernardo. Danilo. Ué, mas tem 2? Você não, Baiano. Danilo José. Pode falar mais um. Primeiro a chegar. Alan Costa. Alan Costa. Foi o primeiro a ir embora. Tá aí. Foi o primeiro a ir embora. Mais um, Lucas. 22. Ah, o Alan tá ali? 22? Gabriela de Oliveira. Gabriela, aí, Gabriela. Mais um minuto. 120. 120. Paulo Ricardo Cabral Terra. Paulo Ricardo. E aí, pessoal, tá ficando até o final, hein? 90. Paulo Ricardo Tomás Coelho. Paulo Ricardo Tomás Coelho. Não. É só falar, foi embora. 55. Leonardo Roberto Gomes de Faria. Leonardo Roberto. Leonardo Roberto, não? Não. 88. Nicole Bastos Serafini. Já Nicole. Parabéns. 40. 40. Gustavo Martins Moraes. Gustavo Martins Moraes. 18. Gabriel Alexandre Teixeira da Mata. Gabriel Alexandre Teixeira. Gabriel Alexandre. Tá vindo lá. E o último para arrematar. 35. Iago Reis Vieira. Iago Reis, aê.
Bom, pessoal, mais uma vez, então, obrigado a todos aí pela presença. Vamos agora apreciar o coffee break. Até a próxima. Valeu!